Atos capítulo 24, do versículo 1 ao 3, começando no primeiro, diz assim: E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz e por sua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra, que possamos agora aprender, que o Senhor possa nos ensinar, que possamos ser aqui edificados, acrescidos de conhecimento, que o Senhor possa usá-lo para nos moldar, nos transformar. Abençoe-nos agora, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar esta manhã e, continuando nosso estudo sobre o livro de Atos, hoje estamos em Atos capítulo 24, estamos vendo sobre Paulo perante Félix. E aqui Félix, ele era o regente, o governador, aqui chama de presidente, ou seja, aquela pessoa que era responsável por aquela região toda, era um figurão do governo, pessoa poderosa, pessoa em alto cargo político e tal e coisa. Então, o que a gente viu no capítulo passado, no final do capítulo 23, foi que Paulo, foi dito por Cristo a Paulo que Paulo iria pregar em Roma, né? Lá no capítulo 23, do versículo 11, fala assim: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ou seja, Deus falou para Paulo: você vai para Roma, não se preocupe, tu vai bater lá em Roma, porque essa é a minha vontade. Então, Deus tem sempre duas categorias da sua vontade. Ele tem a categoria, a perfeita vontade de Deus, e tem a aceitável vontade de Deus. E o que a gente quer em nossas vidas sempre é a preferência pela perfeita vontade de Deus. Na Bíblia, como no português, a palavra perfeito quer dizer completo, quer dizer íntegro, não falta nada. Então, a perfeita vontade de Deus é quando a vontade de Deus está sendo cumprida perfeitamente. Todos os pontos estão alinhados, está tudo sendo cumprido do jeito que Deus quis. Agora, existe também a vontade aceitável de Deus. É aquela pessoa que, ao contrário de alguém que está na perfeita vontade de Deus, porque andou dentro dos parâmetros e dentro do caminho e dentro da palavra de Deus, então aquela pessoa vai chegar na perfeita vontade de Deus. Aquela pessoa que saiu, deu uma guinada para fora e voltou, porque se não voltar, não tem vontade de Deus. A pessoa que deu uma guinada e volta depois, posteriormente, lembrando, muita gente sai da vontade de Deus e não volta mais. Alguns saem e voltam. Quando você volta, no entanto, pode ser que nessa sua ida você perdeu algumas coisas que vão excluir e precluir da sua vida a perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus não vai ter a vontade dele completa, íntegra, totalmente como ele planejou e queria na sua vida, mas vai ter algumas coisas que não vão estar do jeito que ele queria, do modo original. Porém, ainda é aceitável para Deus. Ou seja, Deus queria que Paulo pregasse em Roma. Ele acaba de falar aqui no versículo 11 do capítulo 23. No entanto, Paulo vai pregar em Roma como prisioneiro. Isso é aceitável para Deus? Isso é aceitável para Deus. Agora, a vontade perfeita para Deus, eu diria que era que Paulo fosse pregar em Roma um homem livre. Por quê? Porque Deus avisou repetidas vezes a Paulo: não vá para Jerusalém. Não vá para Jerusalém. Se você for, você vai preso. E ele foi preso. Ou seja, ele ainda ia fazer a aceitável vontade de Deus, que era pregar em Roma, como prisioneiro. A perfeita vontade de Deus, eu diria, é ele ir para Roma como um homem livre e pregar o evangelho lá. Então, Paulo perdeu a perfeita vontade de Deus nessa área da sua vida, porque ele desobedeceu a Deus. Mas existe ainda a aceitável vontade de Deus. Então, Deus prometeu que Paulo pregaria em Roma, era a sua vontade, e em Roma, Paulo pregaria. Agora, veja bem, quando Deus falou isso para Paulo, lá em Atos 23, versículo 11, humanamente falando, era improvável e eu diria até que impossível, humanamente falando. Por quê? Bom, Paulo estava preso, sozinho. Você notou que ninguém da igreja em Jerusalém foi visitado na cadeia? Ou foi lá falar com o centurião, lá, dizer alguma coisa, levar um bolo para ele, levar uma cesta de frutas? Ninguém, não tem menção aqui. Ele estava só. A igreja em Jerusalém o abandonou. Parte disso você fala: mas que absurdo, porque esse povo não tem esse lado. Mas tem outra coisa, Deus não falou para ele não ir.
Quem sabe Deus não colocou no coração as pessoas não irem visitar Paulo, já para aquilo ser uma forma de Paulo ser disciplinado, de Paulo ser açoitado, porque ele estava só. A igreja em Jerusalém, lembrando aqui para todo mundo, era uma igreja grande. Foi da igreja em Jerusalém que saíram as pessoas que começaram as outras igrejas. Então a igreja mais antiga, mais matura, maior, mais influente naquela época, era Jerusalém, que foi a primeira. No entanto, não tem menção nenhuma aqui de ninguém visitar ele, ir falar com o guarda, chamar, nada, ninguém. Ele estava só, ele estava preso, ele estava sem dinheiro e ele estava jurado de morte. Nós vimos semana passada, ele estava jurado de morte. Então, humanamente falando, Paulo tinha tudo para não ir para Roma. Mas Deus falou, você vai pregar em Roma. Então ele falou, não se preocupe, Paulo, você não vai morrer, porque eu quero que você pregue em Roma. Eu não queria que você pregasse em Roma assim, desse jeito, algemado, preso, mas como você nos obedeceu, então vamos para o plano B. Não é a minha perfeita vontade que é o plano A, agora tem um plano B, a minha aceitável vontade. Tá? Então a gente, é claro, é sempre bom ficar com a primeira vontade, o plano A. Então vamos ver aqui como é que foi que Deus orquestrou essa ida de Paulo para Roma. Né? Uma coisa improvável, como falamos, mas que quando Deus falou que é, Deus vai dar um jeito da coisa acontecer. Então vamos ver primeiramente aqui, e para isso nós vamos voltar para o capítulo 23, que é o capítulo anterior que nós vimos semana passada. Vamos ver aqui o livramento de Paulo, porque Paulo, para chegar em Roma, teria que estar o quê? Vivo. Não adianta Paulo chegar em Roma morto, né? Ou ele morrer, não nem vai chegar em Roma. Mas vamos ver aqui, ó. Atos 23 e 23. E chamando 2 centuriões, lhes disse, aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros, para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. Aqui estamos vendo o livramento de Paulo. Você lembra semana passada que o sobrinho de Paulo ouviu alguns judeus dizendo que fizeram uma promessa, eles juraram que não iam comer nada até que matassem Paulo. Bom, ele ouviu isso e o plano era que o sumo sacerdote iriam chamar Paulo para ser levado a um certo lugar, e no caminho eles ficariam de espreito esperando, iriam atacar, iam acabar com Paulo, assunto resolvido. Bom, o sobrinho dele ouviu isso, falou para Paulo, Paulo chamou um guarda, falou, leve esse meu sobrinho aqui para falar com o centurião, porque tem uma coisa importante para falar para ele. Porque o centurião que estava tomando conta de Paulo era responsável. Então, se algum mal sobreviesse a Paulo, quem responder era o centurião. Então o centurião ficou interessadíssimo nessa notícia, e olha o que foi que ele fez. Ele mandou aprontar um verdadeiro exército, porque ele sabia que os inimigos de Paulo estavam aguardando no caminho para matá-lo. Então o que foi que ele fez? Ele preparou aqui, ele tomou providência, e ele preparou aqui, no versículo 23, a gente leu, ele preparou 200 soldados. Gente, 200 soldados, é muita gente, mas não para por aí, mais 70 cavalheiros, ou seja, 70 soldados a pé e mais 70 de cavalo. E mais 200 arqueiros. Então tinha um total de 470 pessoas. E Paulo num cavalo no meio. Aqueles homens nunca cumpriram seu juramento. Ou quebraram o juramento ou morreram de fome. Mas você veja como Paulo aqui estava sendo protegido, porque ele seria levado a Félix. Tá? E a Félix ele chegou. Mas não teria chegado se não fosse o livramento que Paulo teve. Então Deus preparou aqui, e veja bem, Deus usou quem? Deus usou um humano, Deus usa pessoas. Gente, ó, Deus não tem outras mãos a não ser as nossas mãos, não tem outra boca a não ser a nossa boca. Como é que alguém é salvo? Alguém levando o evangelho, alguém entregando o panfleto. Tem que haver interação humana, não só para a salvação, mas para toda a vontade de Deus. Paulo aqui foi livrado, Deus poderia ter mandado 470 anjos, se Deus quisesse. Não, ele usou 470 soldados romanos. Tá? Então, sempre a interação humana. Muito bem, vamos voltar então para o capítulo 24. Nós temos o livramento de Paulo. Vamos ver agora qual é a acusação de Paulo. Nós lemos do versículo 1 ao 3. Vamos ler agora do 3 em diante. Tá? Tétulo está falando, né, e sendo chamado. Tétulo começou a acusá-lo, dizendo, visto por ti temos tanta paz e prudência. Ele começa a bajular Félix. Tá? Aí vamos no versículo 4 que a gente não lê. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, continua bajulando, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste. Chamaram o bichinho de peste, repara. Este homem é uma peste.
e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. E nós o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lícias, não-lo tirou de entre as mãos com grande violência. Ok, primeira coisa então. Quem estava acusando não era os judeus. Os judeus contrataram Tértulo, que pelo nome dá a entender que ele era romano. Tértulo tinha como profissão, ele era um orador. Naquela época tinha gente que tinha profissão orador, porque eles oravam, não de orar para Deus, eles falavam, eram palesteiros. Então, você queria falar alguma coisa a nível oficial, falar bonito, você contratava um orador, porque você não sabia falar direito, você não tinha aquela prosa, você não tinha aquele estilo, você não tinha o vocábulo necessário, então você contratava alguém para falar no seu lugar. Naquela época, carta, você queria escrever uma carta, então você contratava alguém para fazer uma carta bem redigida, bem certinha. Até na hora do luto, quando alguém morria, você contratava pessoas para ir chorar. Lá nos enterros tinham pessoas perfeitamente estranhas ao defunto, morrendo de chorar. Você conhece o falecido? Nunca vi na minha vida. E por quê? É meu trabalho. As pessoas, é uma profissão. As pessoas iam lá e iam lamentar o morto, fazer aquele chororô todo, e nem sabiam, nunca viram uma pessoa em vida. Então, Tértulo foi contratado. Mas por que isso é importante? É importante porque os judeus contrataram alguém para representá-los. Note que a igreja de Jerusalém não contratou ninguém para defender Paulo. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas deixaram para lá, ele estava a sós. Mas esse Tértulo aqui, sendo um orador profissional, começou bajulando, né? A gente vê aqui, bajulando ele, isso, aquilo, você é maravilhoso, você é muito cheiroso, você é alto, bonito, então bajulando, usando de bajulamento e, claro, mentindo. Porque essa acusação era uma acusação falsa, ele não estava profanando o templo, não estava. Ele não estava espalhando sedições, ele não estava. Ele não foi preso por grande violência, por Lícias. A grande violência foi por parte dos judeus, que estavam querendo despedaçar a Paulo. A guarda chegou lá e resgatou Paulo. Ou seja, ele estava mentindo, bajulando e mentindo. E assim que o diabo trabalha. Ele trabalha com bajular e mentir. Bajular e mentir. Quando alguém começa a falar muito bajulamento, olho aberto, antena ligada. Porque a pessoa não está bajulando de graça, não. Está bajulando como enganar. Ninguém engana sem ter um motivo, um propósito, um ganho, um alvo. Todo mundo engana porque tem algo em vista. Ninguém engana à toa. Então, quando você detecta engano, saiba disso. Tem coisa aí. Quando alguém busca enganar, é porque tem alguma coisa no meio e você tem que saber o que é. Então, mentiram sobre Paulo, sobre a prisão de Paulo. Então, Paulo faz a sua defesa no capítulo 24, e versículo 12. Então, Paulo aqui não contratou nenhum Tértulo, lembrando que Paulo já era um orador, ele era membro do Sinédrio. Então, ele mesmo fez a sua defesa. Versículo 12, ele disse assim: e não me acharam no templo, falando com alguém, nem amontinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam seita, não de caminho, está com C maiúsculo, indicando o cristianismo, né, que naquela época não tinha esse nome ainda, os crentes eram conhecidos como a seita do Nazareno, esse referindo a Cristo, né? Mas vamos lá. Mas confesso-te, no 14, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, aqui a gente pode ver que ele foi preso, mas foi preso injustamente. Até isso, Deus falou: se você for, você vai ser preso. Paulo tinha feito alguma coisa digna de ser preso? Não. Mas Deus não falou que ele ia ser preso? Então preso ele foi. Mas ele foi preso injustamente. Ele falou: eu não estava fazendo confusão, eu não estava chamando as pessoas para fazer confusão, nem no templo, nem na cidade, nem para um grupo de pessoas, ou por pessoas individualmente. Eu não fiz nada de errado. O meu único problema que eu fui acusado é que eu estou seguindo esse caminho. Ou seja, seu juiz, eu não fiz nada de errado, eu não quebrei nenhuma lei. Mas quando Deus fala que vai acontecer, vai acontecer. Acho que Paulo falou assim: não, pai, eu vou preso. Eu não vou fazer nada de errado, eu vou me comportar, eu vou ficar tudo certinho. Quer ver eu ser preso? Deus falou que você vai ser preso? Tu vai ser preso.
humanamente não tinha porque Paulo está preso. Não tinha porque ele está preso. Ele foi preso, mas não deveria ter ido preso. Isso nós sabemos. Inclusive, isso nos mostra que quando algo fora do comum acontece em nossas vidas, a gente tem que ver que provavelmente aquilo aconteceu pela vontade de Deus. E isso foi fora do comum. Foi fora do comum. E mais tarde, no processo de julgamento de Paulo, dê uma olhadinha em Atos 26. Atos 26 e versículo 32, nós vamos ver a realidade da injustiça e da não procedência da prisão de Paulo. Atos 26 e versículo 32 fala assim: e Agripa, veja bem, Atos 26 ele está perante Agripa, que é o governador, estava de uma área ali também, assim como Félix. Mas aqui já passou de Félix para Agripa. Mas veja só o que fala aqui. Ó. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem. Veja bem, Agripa, ele era o governador de mais alto que tinha naquela área. Ele falou: esse homem, Paulo, podia ser solto, porque ele não fez nada errado. A autoridade maior daquela região, naquela época, falou: esse homem aí, ó, solta ele. Ele só não foi solto porque Paulo, nós vamos ver isso mais tarde, porque Paulo apelou a César. E todo cidadão romano tinha o direito de apelar a César. E onde ficava César? Em Roma. E uma vez que você apelava a César, você não tinha como desapelar. Então veja bem, Paulo poderia e teria sido solto se ele não tivesse apelado a César. Nós vamos ver isso mais tarde. Mas estou mostrando aqui que ele não tinha motivo legal, não havia motivo normal para ele ser preso. Não tinha algum. Tá? Mas é o que acontece, Paulo está lá perante Félix, deu seu testemunho, deu sua defesa, e logo depois da sua defesa, a gente vê no versículo 14, né, que ele fala aqui: confesso isso, e conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas. Versículo 15: tendo esperança em Deus, como estes mesmos, apontando para os judeus, também esperam de que há de haver a ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Então, a partir do versículo 25 em diante, o que acontece é que Paulo começa então a pregar salvação, começa a pregar Cristo a Félix. Ele não ficou intimidado. Ele começou então a pregar, ele deu seu testemunho e começou a pregar. Versículo 25. E tratando ele, no caso Paulo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, apavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Então ele pregou o evangelho para Félix. Félix, a gente sabe disso porque Félix ficou espavorido. Espavorido quer dizer, ficou com medo. Ele ficou sob convicção. Ele falou: estou perdido. E agora, apesar da convicção de Félix rejeitou, pelo menos naquele momento, ele rejeitou. Ele falou: ok, vai-se embora, depois eu chamo você de novo para gente conversar. Alguma coisa confrontou Félix, ele não aceitou. Agora, se ele veio aceitar posteriormente, nós não sabemos. Nem que sim, nem que não. Mas naquele momento, ele rejeitou. Agora, ele quis ouvir mais. Tanto que ele fala aqui, em tendo oportunidade, te chamarei. Ele fala: outra hora eu te chamo, a gente conversa. Mas olha o versículo 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, nossa, tinha corrupção naquela época? Como não? Para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então ele por muitas vezes chamou ele na esperança que Paulo ou os amigos de Paulo viessem com um dinheirinho e soltasse. Por quê? Porque Paulo não fez nada de errado, gente. Félix tinha que seguir a lei. Félix não estava acima da lei. Só que como Paulo não tinha feito nada errado, estava ao bel prazer de Félix soltar ele. Mas como Félix não queria soltar, esperando que Paulo fosse soltar na mão dele, indicando o quê? Que ninguém foi lá. Porque Paulo estava preso, Paulo não tinha dinheiro, e nenhum amigo conhecido, ninguém da igreja foi lá. Então ele chamava Paulo na esperança de receber alguma coisa, mas note a palavra também. Esperando ao mesmo tempo, versículo 26, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Pelo que também o quê? Tinha dois motivos.
Um era o dinheiro, mas também para ouvir Paulo testemunhar e falar de Cristo. Então nós não sabemos se em alguma dessas outras ocasiões ele veio aceitar a Cristo. Nós não sabemos, no céu nós vamos saber. Mas isso fica explicado. Porque ele ficou sob convicção, mas não foi salvo. Olha em Atos 24, versículo 26. Sim, que nós lemos, né? E olhem em João 3 e 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Uma das coisas que estava impedindo Félix de aceitar a luz era porque suas obras eram más. Uma delas era ele estava mantendo um homem preso, que ele sabia ser inocente, mas não o libertava simplesmente porque ele queria ver se ganhava um trocado. Então, as suas más obras estavam impedindo que a luz fosse aceita. Tá bom? Então, nós não sabemos se Félix chegou ou não a aceitar, mas Félix ouviu, ficou sob convicção. E pode ser que mais tarde aceitou ou não a Cristo, nós não sabemos. Para resumir, como Paulo, mesmo para a gente sair da vontade de Deus, Deus tem um plano B, Deus tem um plano C, Deus tem um plano D. O plano D não é tão bom quanto o C, que não é tão bom quanto o B, que não é tão bom quanto o A. Eu sugiro a gente sempre estar almejando, mirando, buscando, caminhando o plano A. Mas sempre tem um plano B. Muita gente fala, mas não quero o plano B, eu quero o A. Não, você perdeu o A. Mas eu quero porque eu quero porque eu quero. E se não for o A, não quero nada. Bom, aí você não vai ter nem o A, nem o B, nem o C, nem o D, você não vai ter nada. Então entenda, se a gente fizer algo que nos desqualifica do plano A, então conforme-se, infelizmente não tem mais o que fazer. Tá? Infelizmente, tá? Não tem mais. Mas sempre Deus tem um plano, tem como usar a gente em algum lugar no seu plano, na sua economia, na sua vontade. Agora a gente tem que perceber que nem sempre vai ser o plano A, como Deus queria. E isso vai depender da gente tão somente. Mas seja lá qual o plano que nós estamos, devemos sempre buscar, como Paulo, dar testemunho da nossa fé, usar aquilo como uma oportunidade, ver aquilo como uma porta aberta, uma oportunidade que Deus está dando para testemunhar, seja lá onde for que nós estivermos. Né? Mas, assim como Félix que não aceitou, Paulo não sabia. Paulo poderia falar, não, mas ele nunca vai aceitar Cristo. Bom, nunca decida pela pessoa se a pessoa vai ou não aceitar Cristo. Não vou pregar para aquela pessoa porque eu acho que ela não quer. Bom, você está decidido por ela. Não decida por ela. Deixe que a pessoa decida. Nosso papel é simplesmente ir e levar o Evangelho. Se a pessoa vai rejeitar ou não, é de Deus, nada a ver com você. Então vamos fazer como Paulo e vamos testemunhar. Seja para Félix, seja para o guarda, seja para quem for. Vamos sempre estar testemunhando. Amém? E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado por tua palavra.